quando a gente está estudando o Sefer Yetzirah, né, parece que o primeiro capítulo ele fala justamente do coração, né, esse aspecto do reino, que quando a gente vai ler na Torá, né, só fazendo uma contextualização, ele não significa sentimento, ele não significa emoção, né, é a sede dos nossos pensamentos, né, como se fosse a nossa atual mente. E o segundo capítulo, que ele traz justamente os 231 portais, né, ele traz uma palavra, quando ele vai falar dos portais, que é galgal, né, perdoe a minha pronúncia. Tá certinho. Né, mas ela não significa só círculo, né, ou muro, ela significa também ciclo. E a gente encontra na própria Torá uma série de pontos que abordam essa questão dos ciclos, né, seja o ciclo existencial, né, que e haja luz e houve luz, né, você tem um ciclo criativo-criador dentro desse processo, mas você também tem outras marcações. Como é que a gente consegue fazer essa união dessas ideias desses ciclos com esses portais e trazer isso para a nossa existência? Excelente. Esse conceito de Galgal que você traz, Paulo, eu diria que é um dos mais centrais do Sefer Yetzirah. E realmente, assim, muito resumidamente, o que ele está falando é que o ciclo da vida e da criação passa por Galgal. O ciclo, literalmente, né? É um círculo. E ele representa muitos tipos de círculo, né? Ou de ciclos. Inclusive, vamos lembrar que o Sefer Yetzirah está falando dentro de uma cosmologia que se imaginava cada planeta com uma roda, né? Ao redor da Terra. Então, você tinha o círculo de Mercúrio, de Vênus, de Marte, e cada planetinha corre no seu círculo, né? Na sua esfera celestial. Esse era o termo que, por exemplo, Ptolomeu dava. Então, a ideia é que cada coisa está girando, e se você conectar nesse movimento giratório ou circular do mundo, você está entrando no próprio círculo cósmico. Então, não é à toa que os próprios 231 portões, como o Marcelo mostrou na tela, é circular. As Sfirot são esferas. A própria palavra esfera é de Sfirot, né? A ideia é quase que assim, aquela ideia platônica de que o círculo é o movimento perfeito, que representa a vida, a divindade, a energia do mundo, e que tudo está nesse fluxo, né? O Zohar, por exemplo, inclusive vai pegar o termo Galgalim e traduzir, digamos, para falar que você tem anjos chamados Zofanim, que são literalmente rodas, né? O que esses anjos fazem? Eles são, digamos, a engrenagem do mundo, que faz o mundo rodar. Se os Zofanim não estão funcionando, as coisas não funcionam. É como se você tivesse posto lá uma barra de metal no meio da engrenagem da máquina e ela trava, né? Se os Zofanim, por exemplo, por outro lado, estão ali com óleo, lubrificados e tal, a roda funciona e o mundo anda, né? Então ele vai aplicar na astrologia, movimento de planeta, movimento de estrela, vai aplicar nos ciclos da vida, e no aspecto, por exemplo, dos 231 portões, tem várias aplicações. O Abulafia vai dizer que se você, por exemplo, faz uma meditação na ordem que a gente falou, do A para o Taf, do A para o Z, do Aleph para o Taf, você cria. Mas se você faz na ordem inversa, você destrói, né? Então, por exemplo, as instruções lá do Golem, que a gente falou, os comentários do Yetzirah que focam no Golem, eles vão dizer que para criar o Golem, você segue a ordem natural. Se você reverter a ordem, você está destruindo o Golem. Então, ou você põe vida, ou você tira a vida, né? O Abulafia vai falar que se você respira do Aleph ao Tav, você conecta com o intelecto divino. Se você faz o oposto, você conecta com o intelecto oposto, né? Com as clipot, com as forças negativas. Então, essa ideia de ciclo também é outra que aparece importante no Sefer Yetzirah, que tudo está ligado tudo. O início está no fim e o fim está no início. Ele fala, né? A gente tende a ver as coisas como separadas, como extremos, mas não existe. Quando você chega no extremo do início, é o extremo do fim. E quando você chega no extremo do fim, é o extremo do início. Ele fala que você deveria criar ao contrário, então seria Tav, Shin, Resh, seguir. Exatamente. E aí a você faz a porta é o contrário. É para destruição, exatamente. Então, seja para criar o golem, seja para qualquer outra coisa, né? Um exemplo que eu dou nas minhas aulas de Kabbalah prática. Vamos supor, Deus nos livre, que você está com uma doença, pode ser mais interessante usar na ordem inversa, para você eliminar aquela doença, né? Por exemplo, eliminar um tumor, eliminar uma coisa. Agora, se você quer manifestar saúde, se você quer manifestar vitalidade, aí você talvez faça na ordem positiva. Então, tem esse uso. E é o que o Pedro perguntou, vai estar ligado a Gevurah e Hesed. Então, eu tenho 72 nomes que destroem, por exemplo, a energia de julgamento e redução de energia, e tenho de abundância, né? Em astrologia, eu costumo comparar, às vezes, com Júpiter e Saturno, né? O Júpiter, onde ele passa, ele dá abundância, e o Saturno, ele traz redução. Só que o Júpiter pode trazer abundância de coisa negativa, e o Saturno pode reduzir coisa positiva. Então, você tem que saber como é que você usa as duas energias, né?